Fados, olha aí. Bom dia, oficialmente, gravadamente, bom dia. Bom dia, galera. Bom dia, meu amigo Jedi, que está na aula Jedi. Bom dia, Jedi. Bom dia, Gabi. Bom dia, Pedro, Caio, Laila. Bom dia, Pirra. Bom dia, Duda. Bom dia. Bom dia. Tem mais gente falando no chat aqui, ó. Bom dia, Bruna. Bom dia, bom dia. Olha aqui, Ana Clara, Laila, bom dia, muito bem. Maria Vitória. Bom dia, Maria Vitória, muito bem. Deixa de aparecer, não, Maria. Suma não, Vitória. Suma não. Bom dia, chegou Samara. Samara, aquele bom dia esticado, cadê? Manda aí no chat seu bom dia. Cadê? Manda. Manda, Samara. Aquele bem esticadão pra gente animar o dia. Cadê? Aquele de sempre. E aí? Tô esperando, viu? Tô esperando. Bom dia, Nicole. Bom dia, Letícia. Bom dia. Aí, Eric, bom dia. Ana Clara, bom dia a todos. Né, estamos sendo gravados já. Vou começar a nossa aula, né? E hoje, para quem não sabe, né, nós já entramos no nosso módulo novo, módulo 6, né? Capítulo de número 20. É a parte de calorimetria. Ok? Então, fiz aqui um módulozinho para a gente, né? Fiz aqui um slidezinho para a gente, para que a gente possa acompanhar com calma, né? Muita tranquilidade, a gente fazer os nossos exercícios, ok? Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma janelinha do PowerPoint. Está aqui, muito bem. Olha aí. Todo mundo vendo, pessoal, aqui? Todos enxergando? Sim, dá para ver. Ok. Então, hoje, pessoal, nós iremos estudar a parte da calorimetria, ok? A calorimetria, né? Metria já dá uma questão de medida, então nós iremos medir uma quantidade de calor. Aí você me diz, mas professor, calor não é o processo? O que seria essa quantidade de calor? Olha só. O calor é o processo de transferência de energia térmica entre os corpos. Essa energia térmica, pessoal, nós vamos estar chamando ela aqui, o nosso assunto, né? A energia térmica de quantidade de calor. Então, essa quantidade de calor é justamente a energia térmica que é transferida entre os corpos. Então, ó, calor, começando pelo nosso conceito, é a transferência de energia térmica entre corpos de diferentes temperaturas. Ele é um processo, ok? Então, é sempre assim, o corpo de maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. Então, a energia térmica vai ser transmitida do corpo mais quente para o corpo mais frio. Esse é o processo espontâneo da transferência de energia térmica. Vimos isso, né, na parte de termometria e termologia, no começo, né? Comecinho do assunto sobre termologia. Então, a energia térmica é transmitida do corpo mais quente para o corpo mais frio de forma espontânea. Ok, pessoal? Tá claro aí esse conceito de calor? Todo mundo entende? Sim, tá sim. Vamos lá. Aí o que é que acontece? Deixa eu dar um. Certo. Sabendo disso, temos uma questãozinha do Enem, né? Que trabalha calor, porém, ela puxa um pouquinho para a parte de, como é que se diz, para a parte de óptica, né? Vou dizer já por quê. Então, na questão de número 1, temos essa nossa questão aí, uma questão do Enem, que fala o seguinte, ela fala que em um experimento, né, foram utilizadas duas garrafas PETs, ambas, né, mesmo tamanho, só que uma pintada de branco e outra pintada de preto. E acoplada a elas, a cada uma delas, colocou-se um termômetro. No ponto médio entre elas, colocou-se uma lâmpada incandescente, né? E deixou essa lâmpada acesa durante alguns minutos. Em seguida, a lâmpada foi desligada e durante o experimento foi monitorada a temperatura das garrafas. Primeiro, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e segundo, após a lâmpada ser desligada e as garrafas atingirem o equilíbrio térmico. O que é que ele está querendo?
a taxa de variação, ou seja, o quanto rápido elas aqueceram, o quanto rápido elas, digamos assim, elas resfriaram. Quem foi que aqueceu mais rápido, pessoal? A branca ou a A preta? preta. A preta. Por quê? Porque o preto ele absorve o calor mais Objetos, fácil. exatamente, objetos escuros, pessoal, absorvem calor com maior facilidade. Então, ele tem um maior poder de absorção de energia térmica, mais do que os objetos mais claros. E quem foi que se resfriou mais rápido também? O branco, eu acho. A branca não, foi a preta também. Objetos escuros, do mesmo jeito que absorvem calor com facilidade, também perdem calor com facilidade. Entendeu aí? Então, tanto o aquecimento quanto o resfriamento foi maior para a garrafa preta. Então, objetos escuros ganham calor mais rapidamente, mas também perdem calor mais fácil. Entendeu aí? Entendi, sim. Então, se você quer deixar o seu café, digamos assim, acordou de manhã logo cedinho, foi tomar café e tal, eu quero manter meu café quentinho. Geralmente, né, se você gosta de leite, né, você bota uma colherzinha de leite no seu café, você vai ver que por causa da cor do café, que não vai ficar preto, ele vai ficar um pouquinho mais claro, ele vai demorar um pouco mais para esfriar do que o café preto mesmo. Você pode até fazer o experimento. Pega 2 xícaras, um com café puro, outro com café com leite, e deixar lá por um tempo. Você vai notar que aqui de café preto, só o café mesmo, né, vai resfriar mais rápido do que a de café com leite. Sabiam disso? Sabia não. Pois é. Então, bota um cafezinho com leite e a temperatura dele se mantém um pouco mais, pode ter certeza. Objetos escuros ganham e perdem calor com maior facilidade. Então, qual seria a nossa resposta aqui da nossa primeira questão? Letra E. Resposta, letra E. O maior aquecimento e o maior resfriamento, né? Seria da preta. A maior taxa de aquecimento e resfriamento. Entendido aí, pessoal? Sim. Aí, vamos lá. Essa energia térmica, que é a quantidade de calor, né? Ela, como é que eu posso dizer? Ela vai ser medida, né? E temos situações em que ela vai ser medida, né? Então, a quantidade de calor é justamente essa energia térmica que vai ser transferida entre os corpos. Só que essa energia térmica ela pode ser de 2 tipos: essa quantidade de calor sensível, né, e latente. Se a quantidade de calor é sensível, tem uma situação específica em que isso acontece. Qual é? Primeiro, a temperatura varia. Então, se a temperatura varia, eu tenho calor sensível. Segundo, eu não mudo de fase, ou seja, o corpo que está ganhando essa energia térmica, ou perdendo, tanto faz, ele não vai mudar de fase. O que é a fase? É o estado físico da matéria. Ele não vai mudar do sólido para o líquido, nem para o líquido gasoso. Então, ele vai permanecer, no momento que ele estiver ganhando essa energia térmica, ou perdendo, ele vai permanecer no mesmo estado físico. Então, se esse cara varia a temperatura e mantém o seu estado físico, essa quantidade de calor que ele está ganhando ou perdendo é uma quantidade de calor sensível. Entendido aí? Sim. Peraí, repete só essa parte, Bruno, de novo, por favor. O que eu estou querendo falar é que se o corpo ganha ou perde calor, mantendo essas duas características aqui, ó, uma delas variando a temperatura e a outra sem mudar de estado físico, eu tenho calor sensível. Entendeu? Certo, entendi. Como é que nós calculamos essa quantidade de calor sensível? Temos uma equaçãozinha. A equação do Ki macete, que é a quantidade de calor. A quantidade de calor nós iremos representar pela letrinha Q, de quantidade de calor. O M vai ser a sua massa. O Czinho é o que eu chamo de calor específico. Esse calor específico, pessoal, vai dizer como a substância ganha ou perde calor,
né? Então, substâncias que têm calor específico muito alto, você precisa fornecer muita energia térmica para ela aquecer. Um exemplo seria a água. A água tem um calor específico muito grande. Então, para você aquecer ela, você necessita fornecer muita energia térmica, muita quantidade de calor. Entendeu aí? Entendeu? Seria Então, uma calor... constante esse calor específico ou é um valor específico? Calor para específico, cada né? substância, eu tenho um valor de calor específico, entendeu? Aham, entendi quando tava falando, porque é específico, então vai ser de cada um. É. Vai ser de cada substância, né? Até a substância, quando ela tem estado físico diferente, por exemplo, a água, ela se estiver no estado sólido, ela tem um calor específico. Se estiver no estado líquido, já tem outro calor específico. Se estiver no estado gasoso, outro calor específico, entendeu? Entendi. Ela é específico da substância e também do estado físico em que ela se encontra. E o ΔT é a variação de temperatura. Pessoal, lembra, variação de temperatura é temperatura final, menos a temperatura inicial, ok? Não se esquece. Então, todo delta que você vê é sempre final menos inicial. Então, se é variação de temperatura, ΔT, temperatura final menos temperatura inicial. Ok aí? Entendido? Sim. Beleza. Então, ó, a massa geralmente trabalharemos em gramas, variação de temperatura em graus Celsius e o calor específico, caloria por grama graus Celsius. Geralmente é a unidade que a gente vai trabalhar. Ah, professor, e a quantidade de calor? Calorias. Ok? Iremos medir a quantidade de calor em calorias. Então, quer dizer que aquilo que a gente vê no alimento, as calorias, é a mesma coisa? É. Porque ali é energia no formato químico, no formato de alimento. Se você ingerir aquilo, você está ingerindo energia e pode ser consumida numa atividade física, né? Por isso que, por exemplo, quando a pessoa que é, né, toda regradinha com alimentação, o cara se comer uma coxinha, tem que correr 10 quilômetros na esteira. Tem a ver isso mesmo. Ou seja, você vai aquecer o seu corpo para queimar aquela caloria da coxinha, entendeu? Então, é calorimetria do mesmo jeito. Olha aí entrando no fitness. Entendeu aí, pessoal? Todos Sim, deu entenderam? pra entender. Alguém faz contagem de caloria aí? Faz não, né? Esse povo não é fitness, não. Que alguém faz aquele negócio, contar caloria, saber o quanto tu vai comer, se vai comer uma azeitona, meia azeitona. Ninguém faz isso não aqui, né? Todo mundo aqui. Então, a minha irmã tá fazendo isso pra mim, porque a minha irmã é nutricionista, mas eu fazer não. Tá certo, tá certo. Mas é bom acompanhamento de nutricionista, até para você saber se vai comer ou não vai, né? A gente tem que entender o seguinte, a gente tem que comer para viver e não viver para comer, né? Então, quando você come compulsivamente, o bicho pega. Ô, Bruno, eu tô tão triste, Por quê? O que foi que houve, Gabi? porque eu vou começar a fazer dieta e agora eu vou ter que parar de comer as coisas que eu gosto de comer. Eu tô tão triste. Mas eu acredito que você vai fazer uma reeducação alimentar, não é isso? Provavelmente, mas a reeducação vai ser o quê? Aí, pizza, não vou poder comer mais 4 fatias. Não vou mais. Como que? Vai comer uma só, né? Não sei, depende do meu. Não sei. É. Porque assim, é tudo a questão de costume, né? À medida que você for seguindo a regra direitinho, né? E for atingindo os objetivos, aí vai se inserindo novamente a pizza, o sanduíche. O problema não é a comida, e sim a quantidade. Então, se você come, sei lá, tem gente que come pizza e é magro. Diz, rapaz, como é que pode? Porque o cara não come 4 fatias. Vamos supor, o cara sai, aí comer uma pizza, come uma fatia só. Aí vai tomar alguma coisa. Ah, gosto de refrigerante? Não. Né? Toma um suco, né? A substituição do refrigerante pelo suco já ajuda.
Se você for ver a quantidade de calorias, olha aí entrando a física, a quantidade de calorias que tem num copo de refrigerante, Ave Maria. Porque você tem que correr para poder queimar no Tanibirbi. Entendeu? Então é importante esse acompanhamento alimentar, é importante. Dá até para você fazer esse tipo de continha aí, ó, que a gente está vendo aqui, através da quantidade de caloria e tudo, para saber o quanto você tem que correr para queimar a caloria de determinado alimento. Entendeu? Dá para fazer isso, Gabi. Entendi, Bruno, mas é que eu não sabia que física tinha a ver com isso, mas vida que segue. E como tem, com certeza. Vamos lá. O outro tipo de calor é o calor latente, que é justamente o contrário do sensível. Como é que é o latente? Aqui, quando a substância, quando tem um calor latente, primeiro, a substância muda de fase, ou seja, ela muda de estado físico. Porém, quando ela está mudando de estado físico, a temperatura permanece, ó, constante. Então, aqui ele dá um exemplozinho de uma pedrinha de gelo derretendo. Então, quando a pedra de gelo está derretendo, né, ela está absorvendo energia. Aí, à medida que ela absorve energia, a temperatura dela permanece constante pelo fato de estar mudando de estado físico. Ok? Calculamos essa quantidade de calor latente através da minha equação, ó. M vezes L. O M é a massa e o L é o que eu chamo de calor latente específico. Nada mais é do que a quantidade de calor que você precisa fornecer para o corpo para que ele possa mudar de estado físico. Esse é o calor latente. Entendeu aí? Então, cada substância tem o seu próprio calor latente. Entendido, pessoal? Sim, sim. Então, cada substância existente no mundo tem Um calor latente isso, específico. tem, tipo, temperatura específica. Não tem, Não. tipo, o gelo não tem água. Ela evapora 100 graus Celsius. Então, não existe nenhuma outra substância que evapore 100 graus Celsius. Rapaz, pode ter, né? Mas para o gelo, no caso, para a água, se ela está a pressão e temperatura normal, ela, a água, ao nível do mar, evapora 100 graus Celsius, entendeu? Pode ter, sim, uma outra substância. Entendi. Por exemplo, tem substâncias que evaporam muito rapidamente. Uma coisa que vocês estão usando muito, o álcool. É isso? Quando coloca o álcool na mão, o que acontece? Fica com sua mão. Não sei, seca, peguenta, sei lá, dependendo do álcool. O álcool em gel não, o álcool líquido. Passa um pouquinho de álcool líquido da mão. Como é que fica a sua mão depois de um tempo? Passou Seca. ali. Como? Seca. Fica como, rapaz? Oxe, não evapora o álcool. Ele evapora, mas você sente o que na mão? Senhor, no que eu sinto na mão. O que é que eu sinto na mão? Diga aí. Não é um friozinho não na mão que fica? Ah, o Quando evapora. friozinho. Sim. Não é? Você sente o friozinho? É. Por que o friozinho? Porque passou álcool na mão. Matou germe. Só que o álcool, ele evapora a baixas temperaturas. Temperatura normal, o álcool evapora. Tanto é que se você deixar um vidro de álcool aberto, ele vai começar a evaporar. Então, o álcool, ele evapora muito facilmente. Né? Passou na mão, depois de um tempinho, você sente friozinho. Por quê? Porque o álcool, ele absorveu o calor da sua mão para poder evaporar. Por isso que ficou friozinho. Entendeu? Entendi. Macete para gelar refrigerante rapidinho. Olha o macete. Agora, tome cuidado, pelo amor de Deus. Você pega o seu refrigerante, PET, né? Você dá uma borrifada com álcool nele e bota no freezer. Pode ter certeza, rapidinho, ele gela. No instante. 2 palitos. E como o álcool vai evaporar muito fácil, ele vai tirar calor do refrigerante, deixando ele gelado mais rápido. Entendeu? Macete para quem gosta de mais refrigerante bem geladinho. Entendi. Ô, Bruno, o povo disse que é bom também enrolar com papel molhado, né? Por que com papel molhado? Porque o líquido, né? Se o líquido que está em contato direto com a superfície do refrigerante,
né, resfriar, o refrigerante também resfria mais rápido. Então, é uma questão de superfície de contato. Às vezes você molha, né, também. Molhando também ajuda bastante. Papel molhado, então simplesmente molhar ajuda muito. Então, se a superfície está molhada, o líquido, né, ele vai fazer com que o líquido ao redor da garrafa vai fazer com que a garrafa se resfrie mais rápido do que ela está sem nada. Então, papel molhado também ajuda. Muito. Muito, muito mesmo. Beleza? Vamos lá. Aí aqui é o seguinte. Notem que no calor sensível você consegue descobrir se eu ganho ou perco a minha quantidade de calor através do ΔT. Porque se a temperatura sobe, o ΔT é positivo, então a quantidade de calor é positiva. Todo mundo consegue ver isso? Todo mundo está vendo? Peraí, calma, repete. Repete, Bruno. Se a variação de temperatura é positiva, ou seja, ΔT positivo, a quantidade de calor também vai ser o quê? Positiva, né? Positiva. Tá. Se a variação Não, de temperatura é não, negativa... Oi? consegui não entender. Esse ΔT aqui, se ele for positivo, o resultado disso aqui vai dar o quê? Positivo? Exatamente. Se, Sim, mas quando ele é positivo, significa que ele tá ganhando ou perdendo calor? É isso que eu não entendi. se a quantidade de calor é positiva, se Q é maior do que zero, eu estou ganhando calor. Certo. Se for negativo, se essa quantidade de calor for negativa, significa que o corpo está perdendo calor. Entendeu? Aham. Aí você me diz, mas professor, aqui, ó, não tem ΔT. Porque a temperatura é o quê? Constante. Olha aí. Como é que eu descubro se esse cara está ganhando ou perdendo calor? É fácil. É só você ver qual é a transformação que está acontecendo. Então, ó, notem que se eu vou fazer a transformação do sólido em direção ao gasoso, ou seja, do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, nesse sentido de transformação, eu tenho uma transformação que chamamos de endotérmica. Significa isso? Que a substância, para passar de um estado físico para outro, necessita absorver calor. Então, olha aqui a evaporação, ó, ou a ebulição, que é o caso do álcool, não é isso? Eu passei o álcool na mão, ele evaporou, sua mão ficou gelada. Por quê? Porque ele absorveu o calor da sua mão para poder evaporar. Entendeu aí? Entendeu? Entendi. O gelo, Eu também. o gelo derretendo. O gelo, para que ele possa derreter, ele tem que absorver calor do ambiente. À medida que ele vai absorver calor do ambiente, ele vai entrando no estado de fusão e vai derretendo. Agora, se o sentido da transformação for do gasoso em direção ao sólido, ou seja, do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, a substância, ao invés de absorver ou ganhar calor, o que é que ela vai fazer? Ela vai perder calor. Então, é um processo chamado de exotérmico. Se eu pego, por exemplo, essa garrafinha aqui com água gelada, a gente nota que eu tenho gotículas de água ao redor. Por que essas gotículas aparecem? A garrafa está gelada. O que é que vai acontecer? O vapor que está ao redor de mim, suspenso, ao bater aqui na minha garrafa, vai perder calor, saindo do estado gasoso e indo para o estado líquido, sofrendo condensação ou liquefação. Entendeu como é que é? Sim. Entendi. Então, por exemplo, a chuva, ela acontece com esse mesmo processo. Só que ao invés do copo de água, vai aparecer a história de uma frente fria. Já ouviram falar? Chega uma frente fria da casa de chapéu, indo para casa de não sei quem. Não tem essas histórias assim, né? Quem vai fazer o papel do copo ou da garrafa gelada é a tal da frente fria. Então, o vapor de água vai bater nessa frente fria
E do mesmo jeito que o vapor transforma em água na superfície da minha garrafa ou do copo, eu também vou ter o vapor no céu transformando em água, gerando precipitações, que palavra bonita, ou chuva, que é a mesma coisa. Entenderam aí? Então, o processo da chuva é um processo exotérmico. Isso tanto é verdade que depois, se você tem uma chuva rapidinha assim, aquela chuvinha rápida, né, você sente que depois que chove, logo depois da chuva, faz aquele mormaçozinho, não é isso? Se for uma chuvinha rápida, não dá aquele mormaçozinho depois que chove? Então, aquele mormaço é o calor que a água que estava em vapor perdeu para se transformar no estado líquido, né? E ficou suspenso no ar. Então, aquele calor que ficou suspenso é justamente devido ao fato de ter um processo exotérmico da água para gerar chuva. Entendido, pessoal? Dúvidas aí? Sim. Nenhuma? Vamos lá. Então, ó, a unidade da quantidade de calor são as calorias. Beleza, de Creuza? Certinho? Vamos lá. Temos outra grandeza aqui, ó. A capacidade térmica. A capacidade térmica, pessoal, é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura do corpo. Então, quanto maior a capacidade térmica do corpo, mais calor você precisa fornecer para esse corpo para que ele possa variar a sua temperatura. Então, é interessante, se vocês puderem fazer um experimentozinho, você pega um copo de plástico, né, descartável mesmo, coloca água e liga o isqueiro embaixo. Você vai ver que fica preto no fundo do copo, mas ele não queima. Se você passar o dedo, o copo ainda não está quente. Por quê? Porque para que você possa queimar o copo, primeiramente você tem que esquentar a água. E para esquentar a água, né, vocês vão ver que a água, do mesmo jeito que ela tem um calor específico grande, ela também tem uma capacidade térmica alta. E por isso que você não consegue queimar o copo. Você precisa fornecer muito calor para a água para que ela esquente e depois esquente o copo. Entendeu? Então dá para fazer esse experimento em casa, né, com isqueirozinho, copo copinho descartável. Você esquenta ali no fundo, você vê que, né, ali o seu copo descartável ele não rasga, ele não queima, porque a água não permite. Entendeu aí? Então a capacidade térmica da água é muito alta e não permite, né, que você, digamos assim, esquenta ela com tanta facilidade. Temos duas maneiras de calcular a capacidade térmica. Ou pela razão da quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, então Q sobre ΔT. Ou então, ó, pelo produto da massa vezes o meu calor específico, M vezes Czinho. Entendido aí, pessoal? Não, Bruno, repete, pelo amor de Deus. Repetir o quê? Essa parte da equação de novo. Eu tenho duas maneiras de calcular, ou dividindo a quantidade de calor pela variação de temperatura, ou, vou botar aqui, ou multiplicando a massa pelo calor específico. Entendeu? Né, Bruno? Eu sou obrigada a entender, né? Vamos. Mas o que, meu amor, que você não entendeu? Diga aí. Entendi, sim. É que é muita fórmula, muita coisa para poder entrar na minha cabeça e... Vou mandar mais uma fórmula agora para Ô, você. Bruno, rapidinho. Fala. Esse Q que tá aí é quantidade de calor, né? Isso. Ah, É a mesma quantidade de calor que a gente viu antes. E a outra certo. equação que eu vou mandar para vocês é essa, potência. Só que a equação de potência vocês já chegaram a ver. Potência é sempre energia dividido por tempo. Essa é a minha equação básica de potência. Energia dividido por tempo. Só que aqui estamos trabalhando energia térmica, ou seja, quantidade de calor. Ao invés de ser trabalho sobre tempo, como vocês viram em assuntos passados, e o trabalho é a quantidade de energia transformada, aqui, quem vai entrar no lugar do trabalho é a quantidade de calor, que também é energia.
Entenderam? Sim. Então, aqui, esse ΔT minúsculo, ó, esse carinha aqui, ele é tempo, ok? Ele representa tempo. Então, ΔT minúsculo é tempo. ΔT maiúsculo é variação de temperatura. Não confundam um com o outro. Beleza? Podemos fazer uma questão? Pode ser? Pode ou não pode? Pode, pode. Pode ser, né? Fazer o quê? Meu Deus do céu, que aperreio esse povo. Vamos lá. Questão 2, olha aí. Ele disse que uma fonte térmica fornece calor à razão de 100 calorias por minuto. Então, ó, quando ele fala de uma fonte térmica e a razão de fornecimento, isso daqui, pessoal, caloria por minuto, se eu voltar lá, ó, caloria é quantidade de calor, e aqui ΔT é tempo. Então, caloria dividido por tempo é potência. Então, o que ele dá lá em cima, ó, esse 100 aqui, ó, esse cara aqui, é a minha potência. Ele já está dando a potência. Ele diz que a massa é de 200 gramas, né, do corpo que é aquecido. E aqui eu tenho um gráfico. Nesse gráfico, ó, daqui para cá, eu tenho o meu ΔT, a minha variação de temperatura. E daqui para cá, nota que eu tenho tempo, não é isso? Todo mundo está vendo aí? É o tempo? É, ou não é? É. Tá? Sim, é o tempo. É, aqui nem em minutos. Então, ΔTzinho. Consegue ver, Duda? Sim, sim. Ok. Vamos lá. Com essa potência e esse tempo, o que é que dá para eu achar? Vou voltar lá. Com a potência e o tempo, o que é que dá para eu achar? A quantidade de movimento. De calor. Eu De troquei. calor, a quantidade de calor. Então, Mas aplicando é aqui, símbolo, ó, né? é o mesmo símbolo, é o Qzinho também. Então, a potência é igual a quantidade de calor dividido por tempo. O que é que acontece? Eu posso fazer aqui, ó, a substituição. Então, 100 é a potência, igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Meios pelos extremos, eu vou achar minha quantidade de calor igual a 5.000 calorias. Beleza, mas não é a quantidade de calor que ele quer. Ele quer duas coisas. Primeiro, ele quer o calor específico, ou seja, o Czinho, minúsculo, e também quer a capacidade térmica. E a capacidade térmica, o Czão, grandão. Vamos lá. Como é que eu vou achar o calor específico? Primeiro, a capacidade térmica, né? Capacidade térmica é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura, ΔT. Notem que o ΔT, ó, foi de 40 a 80. Dá quanto esse ΔT? De 40 a 80, quanto dá? 40. Dá 40. Então, se ele dá 40, ó, vai ficar os 5.000, que é a quantidade de calor, e 80 menos 40, vai dar 40 aqui. 5.000 dividido por 40, quanto dá? Cai os zeros, né? Seria 500 dividido por 4, que dá quanto? 500 por 4? 125. Então, aqui vai dar 125 calorias por grau Celsius. Aí eu tenho aqui, ó, como possível resposta. A letra A, que é a capacidade térmica, né? Que vem em seguida. E temos a letra E. Letra A e letra E. Acho que são só essas duas. Depois eu quero calor específico. Como é que eu faço meu calor específico? Eu posso utilizar a equação de capacidade térmica. C igual a M vezes Czinho. Posso aplicar aqui. Aplicando, ó, eu achei minha capacidade térmica igual a 125. Vai ficar 125. Igual a massa, ó, que é 200. Então, esse carinha aqui, ó, é a massa.
vezes o C. Bom, o 200 que está multiplicando o passo dividindo, vai ficar 125 dividido por 200 e dá, ó, 0,625. Então, 0,625, ó, temos apenas aqui. Qual é a nossa resposta? Letra A. Dúvidas, meu povo? Há alguma dúvida? E mais alguém? E mais alguém? Não? Nega? Ô, Bruno, o calor específico é Czinho, né? E a Isso. capacidade térmica é tesão. Tesão, isso. Aí, Samara, valeu pelo bom dia. Samara, eu vi agora. Muito obrigado, Samara, muito obrigado. Tá, pelo bom dia. Fala, Duda. Não, nada, era só isso mesmo. Ok. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi. Eu entendi porque o P, no começo mesmo, ficou igual assim. Tipo, eu sei que tá na questão, mas eu não entendi, entendeu? Olha só, toda vez que ele falar a quantidade de calor fornecida por minuto, isso é a potência, entendeu? Ah, tá bom. Então ele fala aqui, ó, é fornecida, né, 100 calorias por minuto. Consegue ver aqui, ó? Então, caloria por minuto é potência. Tá certo. Beleza? Mais alguém? Não? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui o nosso refresh. E hoje a chamada tá magra, viu? Pouca gente. O povo tá escapulindo. Foi fraca assim mesmo, ou é só nessa aula que tá assim? Tá, essa quantidade mesmo. É o feriado, né? O povo deve ter imprensado. Foi lá, Maria, então vai imprensar o resto da semana. A gota. Deu para Nem aproveitar o julgo porque eu feriado? queria. Deu para aproveitar o feriadão mesmo sendo de finados? Deu. Deu, né? Descansar, né? É, né? É Ô, interessante eu estar. Bruno, a Como é? Sasha mandou avisar sobre a chave, mandou avisar que a internet dela caiu. Eita. Mas ela chegou a entrar na aula? Acho que sim. Ai, vamos ver, né? É interessante que dia de finados em países latinos, né? Por exemplo, México, Espanha também, eu não sei. Eles fazem de uma forma diferente, né? Eu comecei a ver isso nos filmes, né? Que passa. Tem uns filmes, uns desenhos assim, e eles falam a respeito do Dia de los Muertos, né? O Dia dos Mortos, que é o dia de finados lá. Eles fazem tipo uma celebração, né? Se eu não estou enganado. Ou seja, como se fosse uma festa que eles fazem para reencontrar os parentes, né? Que estão do outro lado. Então, a gente, enquanto tem aquele negócio um pouco mais triste aqui, né? No Brasil, lá eles comemoram e celebram o dia dos Mortos, né? O dia de finados. É bem interessante. Comecei a visualizar. E quem sabe, né? Bem que existe a saudade e tudo, mas a gente celebrar a vida, né? Seria bom também, mesmo sendo no dia de finados, a gente celebrar a vida, celebrar os bons momentos que teve com aquela pessoa que já foi para o outro lado, é bem legal mesmo. Então, se a gente mudar um pouquinho, às vezes ajuda, né? A passar, mesmo sendo dia de finados, é um feriado que muita gente não gosta, e tem saudade do pessoal e tal, mas é bom sempre mudar um pouquinho essa visão, como eles fazem, né? É bem interessante. Vamos lá. Podemos continuar, pessoal? Pode ser? Bruno estava fazendo a chamada, não foi você? Sim, isso mesmo. Deixa eu baixar aqui a chamada. A Júlia de Ângeles pediu para avisar que ela foi no médico. Quem foi no médico? Júlia de Ângeles. Júlia de Ângeles. Vou pegar aqui. Cadê? Poxa, eu fechei. Ah, não, tá aqui.
Vou botar aqui. Então, vamos botar aqui. Júlia de Ângeles. Foi ao médico, né? A Sabrina Chaves, deixa eu botar aqui. Sabrina Chaves. A internet caiu, não foi? Foi. Mais algum caso específico? Não que eu saiba. Não, né? Mas vocês são o quê? 28 pessoas? 28 alunos? É isso? Uhum. Deixa eu organizá-los aqui. Nós estamos aqui juntando, né, com essa galera que foi médico e tal. Vamos botar aí 21 pessoas. Vocês são 28. Então, faltaram 7 pessoas, né? O negócio tá brabo. 7 pessoas faltaram. Temos aqui 21 pessoas. 7 faltosos. Ok. Vamos lá. Pensei em uns faltosos. Além desses dois que Acho que foram a falar. Júlia não tá na aula, não. A Quem? Júlia Rafaela. A Júlia Rafaela, né? Será que ela tá na praia, hein? A Júlia tá sempre na praia. Júlia. Olha, ela não vai gostar não de dizer que ela tá sempre na praia. Vamos lá. Então, a Júlia Rafaela. Laís também. E a Juliana. A Ingrid. Laís e Juliana. A Laís E Juliana. e Juliana. Cadê? Juliana. Acho que a internet da Firra caiu, porque ela não tá aqui. Mas ela apareceu na chamada, né? Não, mas tá, ela apareceu. A Laís e a Juliana. Tem Maria Janaína. A Maria A Janaína. Juliana entrou agora. Foi só falar. Maria Janaína. É. Mas a Juliana entrou agora, tá? A Juliana entrou agora. Juliana, fale comigo. A Juliana, vou botar aqui. 22. Juliana. Apenas na segunda aula. Apenas na segunda aula, Juliana. Ok. Mas quem, pessoal? 1, 2, 3, A 4. Nara não tá aparecendo pra mim, não, aqui. É, tá não. E também o Pedro. Acho que Eita, é isso. né? Nara, E o Valber. Pedro e o Valber, não é isso? Então vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Pedrinho, meu coleguinha vaqueiro. Pedro, Valber. Está a Juliana aqui, que ela só apareceu na segunda aula. Cadê a Nara? Ah, aqui. E um tanto de gente, né? Eu botei aqui. Tá? Júlia.
Juliana, Paíse, Cara, Pedro e Valber, não foi isso? A Maria Janaína, faltou a Maria Janaína, que eu não coloquei. Maria Janaína. E sim. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Certinho. Ok, está salva a frequência de vocês. Registrada. Ok, galera? Perguntas? Aí, uma dúvida? Não, nessa nossa questão? Nenhuma dúvida nessa questão? Posso passar? Pode ser? Pronto. Só antes da gente passar, né? Eu queria dar um pequeno aviso para vocês sobre as atividades. Pessoal, eu não vou mais, né, dar aquela colherzinha de chá, de aceitar as atividades que já fecharam. Então, quem está com a atividade atrasada, infelizmente, né, se passou do prazo, infelizmente, vai ficar sem. Ok? Por exemplo, de termometria, algumas pessoas enviaram atrasado, né? Mas eu estou até aceitando. Eu teve uma pessoa que não me enviou, que foi a Ana Clara, Ana Clara Alves. Então, infelizmente, vai ficar sem ela, certo? A termometria já passou o prazo faz tempo. Então, aqui, infelizmente, né? Dei um prazo bem esticado mesmo, né? Já para ver se vocês fazem e me enviam. Então, tá faltando enviar para mim. Faltou a Ana Clara Alves me enviar. Deixa eu ver o outro, certo? A outra atividade foi dilatação térmica. Se eu não me engano, vence hoje, não é isso? Não é isso, pessoal? É, não é? Vence hoje. Então, hoje até meia-noite, mandem, viu? Mandem, porque senão o bicho pega. Mandem. Ô, Bruno, Oi, fala. o Yuri tava falando aqui no chat. O professor, eu tinha esquecido de mandar ontem, mandei hoje no Classroom. Ainda tava no prazo, o senhor considera? Tá falando de qual atividade? Não sei, fala aí, Yuri. Eu acho que, se for essa de termometria, eu ainda Era o tô... capítulo 18. Então, tá no prazo ainda. Se for de termometria, eu estou considerando só a Ana Clara, que não enviou essa de termometria, né? Então, como eu estou pegando aqui, né, eu peguei, dei o limite até hoje, então quem entregou hoje, beleza. Né, até hoje, né? Ainda estou considerando, mas... E agora eu estou fechando a atividade, né? Entregou bem, que não entregou, infelizmente, vai ficar sem, né? Porque o prazo já foi mais do que esticado. Estou até com algumas pessoas que estão aqui enviadas com atraso, né? Vocês sabem da importância dessas atividades para poder complementar a nota de vocês. Porque se vocês fazem atividade, vocês fazem uma coisa extremamente importante, que é exercitar o conteúdo. Mesmo que esteja errado, não tem problema. O importante é você tentar fazer. Quando você não tenta fazer, eu entendo que você não aprendeu e por isso não fez, ou então simplesmente não quis fazer, né? Mas o importante é vocês resolverem essas atividades, ok? Não estou aqui devolvendo, não foi devolvido aí, certo? Foram devolvidas as atividades. E eu estou esperando a de hoje, né? Que vence hoje, então fiquem atentos. Vamos seguir? Posso continuar? Pode ser? Bora. Ainda vou passar a atividade hoje sobre esse conteúdo. Olha só,
sistema isolado. Antes de continuar, né, vou colocar logo a atividade aqui. Vamos colocar logo. Não custa nada. Vamos lá. Criar atividade. Os três, vamos para a quarta atividade. Criar logo ela. Capítulo, vamos botar aqui calorimetria. E capítulo 20. Aqui. E vou botar aqui, ó. Resolvam os exercícios propostos do 1 ao 5 as páginas. Pessoal, quais são as páginas aí? Os exercícios 10 propostos? e 11. 10 e 11, né? 10 e 11. Do livro 6, né? Isso, estamos no livro 6, né? Assim? É. Beleza. Bons estudos. Vamos lá. Vamos colocar a data de entrega, né? A data que eu vou colocar esse, eu sempre coloco para 15 dias. Então, 7 dias seria dia 10, tá dia 17, né? Dia 17 dá 15 dias. Até meia-noite. Aí, o tópico tá lá, ó, AV1, terceiro trimestre. Vou deixar aqui tudo certinho. Então, façam, né? Não deixe de fazer. São 5 questões, pessoal, sempre. Façam os cálculos direitinho, dá para vocês desenrolarem. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que só isso mesmo. Então, temos aqui, ó, 4 atividades até agora, ok? Não se esqueçam de fazer. Vamos lá. Sistemas isolados. O que seria um sistema termicamente isolado? Um sistema termicamente isolado, pessoal, é um sistema que não troca calor com o meio externo. Então, se eu falo, por exemplo, né, de uma sala termicamente isolada, e existem algumas pessoas, ó, o calor que vai ser trocado vai ser apenas entre as pessoas que estão dentro da sala. Está entendendo aí? Mais ou menos. Imagine uma sala totalmente fechada, totalmente isolada. Imagine. Como está sendo mostrado aqui. Se ela está isolada termicamente, só vai trocar calor entre as pessoas e os objetos que estão na sala, entendeu? Ah, acho que sim. Então, o calor que um corpo perder vai ser o calor que o outro vai ganhar. A quantidade de calor que um perder vai ser igual à quantidade de calor que o outro vai ganhar. Seguindo aquela nossa regra de transferência de energia térmica do calor, então sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Beleza? Sempre nesse sentido. Um objeto que vai ser muito utilizado, né, nas questões para falar sobre essa troca de calor, é um rapazinho chamado de calorímetro. Ele é o nosso dispositivo, né, que vai ser usado para poder a gente fazer, né, essa transferência de energia térmica entre os corpos. O nosso calorímetro é que faz justamente esse trabalho de transferir a energia térmica. Ok? Então, você consegue montar um sistema termicamente isolado quando você coloca os corpos dentro do calorímetro. Aqui, dentro desse cara, você não consegue fazer o calor nem entrar nem sair. Você isola a substância aí dentro. Entendido? Sim. Beleza. Aí nós temos o seguinte, a troca de calor, como a gente viu, né, vai ocorrer entre corpos de diferentes temperaturas até eles atingirem o equilíbrio térmico. Então vai ser assim, ó, eu vou ter que um corpo vai ceder calor para o outro, corpo de maior temperatura cede calor para o corpo de menor temperatura, até que eles atinjam o que eu chamo de equilíbrio térmico.
Quando é que vai ocorrer o equilíbrio térmico? Quando as temperaturas ficarem iguais. Por quê? Quem tem maior temperatura vai fornecer calor, então no que ele está fornecendo a temperatura dele vai caindo. E o outro que está ganhando calor, a temperatura vai o quê? Aumentando. Então, à medida que isso vai acontecendo, vai chegar um momento que as temperaturas, ficam iguais. Nesse momento, temos o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Beleza? Entendido aí? Sim. Importante você saber, o calor que é cedido, ou seja, o calor que é perdido por um corpo, é igualzinho ao calor que vai ser recebido pelo outro. Temos aí uma conservação de energia térmica. Então, o calor que sai de um necessariamente é igualzinho ao que vai para o outro. Ele coloca em módulo, por quê? Porque o calor recebido ele é positivo e o calor que vai ser cedido vai ser negativo. Então, quando eu somo os dois, se eles são iguais em módulo, porém têm sinais opostos, então, dois valores, quando eu subtraio, né, porque vão ser sinais opostos, ao somá-los dá quanto? Quanto é que dá? 0. Vai dar 0. Por isso que na minha quantidade de calor, né, na minha lei geral da troca de calor, a gente vai fazer sempre, né, até atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido se soma as quantidades de calor de quem cede, soma de quem recebe, e iguala tudo isso a 0. Essa é a equação que a gente vai trabalhar, que não é tão difícil, né? Então é só somar tudo igual a 0. Acabou-se. Entenderam aí? Entendido, pessoal? Entendi. Vamos lá. Vamos ver se entendeu mesmo. Aqui, apenas lembrando, né? Calor sensível, a nossa equação do que macete, M vezes C vezes ΔT. Então, massa, calor específico e variação de temperatura. Calor latente, M vezes L. Então, essas são as duas quantidades de calor que podem se encaixar aqui. Aí vem essa relaçãozinha aqui, pessoal, que é extremamente importante. A capacidade térmica, né? Ela pode entrar na jogada aqui da seguinte maneira. Um calorímetro, quando a gente fala do calorímetro, geralmente ele pode absorver calor também, ou ele pode não absorver. Mas quando ele absorve calor, a quantidade de calor de um calorímetro, nós calculamos através do produto da capacidade térmica desse calorímetro vezes ΔT. Porque na questão que vai ser dado do calorímetro, caso ele entre na jogada de absorver ou perder calor aqui, né, então o que vai encaixar aqui vai ser a capacidade térmica dele. Então isso daqui serve para vou botar aqui, calorímetro. Caso ele absorva calor. Já veio anotando errado. Calorímetro. Vou ver aqui. Calorímetro. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Tudo certo? Sim. Vamos lá, vamos para uma questão. Questão do Enem. Questão boa, não? Ele fala assim, ó. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para tomar um banho é de 30. Então, ele consegue aquecer a temperatura muito alta, 70 está pelando, mas ninguém toma banho a 70. Você toma um banho quente, normalzinho, a 30, né, para dar aquela relaxada. Ele disse que para você atingir os 30, você tem que pegar essa água quente aí, a 70 graus Celsius, e misturar com água a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius. Então, você vai misturar água quente com água fria, né, que seria a temperatura ambiente, é 25, até atingir esse 30 graus Celsius. Ele quer saber a razão das massas de água quente e de água fria para que você atinja a temperatura ideal. Então, primeira coisa,
Quando eu for misturar, eu vou ter troca de calor. Então, se vai haver troca de calor, pessoal, olha só como é que vai ser. Ó. Quantidade de calor recebido, mais a quantidade de calor cedido, quando eu somo as duas, vai dar, ó, igual a zero. Ok aí? Certo? Sim. Quem é que vai receber calor? Água quente ou água fria? A fria. A fria recebe. A água quente vai ceder. Então, vai ser assim, ó. M1, vou chamar de água fria, né? Então, M1 vai ser a fria. M2 vai ser água quente. A razão, ó, é de quem por quem? É da massa quente pela massa fria. Massa quente pela massa fria. Aqui. Quando eu substituir, ó, o calor específico, observe que não é tudo água. Então, se é o específico da água, é o mesmo valor. Então, posso chegar aqui, ó, são dois valores iguais, igual a zero, ó, posso simplificar eles. Entendeu o que eu fiz? Sim. O que é que eu vou fazer? Aqui, eu vou ter 30 menos 70, que dá quanto? Menos 40. Então, aqui eu vou ter menos 40. E aqui, 30 menos 25, que dá quanto? 5. Dá 5, né? Bom, vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar esse menos 40, vou jogar para o outro lado, né? E o 5 eu deixo desse lado aqui. A questão está querendo, ó, a massa quente pela massa fria. É isso? A massa quente pela massa fria. Ou seja, M1 sobre M2. É isso? É isso mesmo. Quando eu jogar aqui, para fazer a minha razão, vai ficar M1 sobre M2. Né? O M2 está multiplicando, passo dividindo. E o 40 que está multiplicando também passo, ó, dividindo. 5 dividido por 40, dá quanto? 0,125. 0,125. Minha resposta é que letra, pessoal? Letra B. Resposta, letra B. Ok aí? Alguma dúvida, pessoal? Perguntinha. E aí? Não. Tranquilo. Anotem aí. Extremamente importante vocês anotarem. Deixa eu salvar aqui a frequência do dia, né? Hoje são 3, não é isso, pessoal? Aham. 3/11. Salvar a frequência de hoje. E mandar também para o pessoal da coordenação. Tem que mandar sempre. Mandar Ô, lá. Bruno, Oi, falar. só que eu fui olhar agora a lista de pessoas e entrou a Ana e o Pedro. Entrou na segunda aula? Foi. Deixa eu ver aqui. Aqui, certo. Tá aqui, certo. Ajustar. Beleza. Oi. Prontinho. Corrigido. Beleza? Bom, pessoal, como eu sou sempre justo com vocês, né? A nossa primeira aula é das 11 até as 11h50, não é isso? 11h40, eu acho. 11h40, né? 11h40. 11h40. É, 11h40. A segunda aula é de 11h50, não é isso? 50 não. É
11h50 até 12h30, mas aí como você vai direto, você libera 12h20 normalmente. 12h30, né? Até 12h30? É, né? É, menina, de 11h50 até 12h30, só que você vai direto às 2 aulas. Aí você libera 12h20, por causa dos 12h20, 10 né? minutos de intervalo. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Então dá pra gente fazer mais uma, né? Dá pra fazer mais uma? Vamos fazer? Pode ser, né? Mas se você quiser liberar, Não, não vou não. reclamar. Mais uma só, uma só. Eu faço um e libero, só uma. Vamos lá. Tá? Olha só. Questão 4, ele fala assim, ó. Um corpo de massa 200 gramas a 50 graus Celsius é feito de um material desconhecido. Ele é mergulhado na água líquida, né, que tem temperatura de 90 graus Celsius. Ele disse que o equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura final dos dois, é feita a 60 graus Celsius, é a temperatura final dos dois. E ele diz que 1 caloria por grama grau Celsius é o calor específico da água. Então, aqui, ó, é o Czinho da água. Ele quer saber o calor específico desse material desconhecido. Então, vamos botar na tabelinha aqui, ó. Material desconhecido tem massa de 200, calor específico dele eu não sei, a temperatura final, que é a de equilíbrio, é 60, e a inicial é 50. Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Sim. A água. A água, ela tem 50 gramas de água, tá aqui. O calor específico dela é 1, tá aqui. A temperatura final é a de equilíbrio, né, que é 60. E a inicial da água está aqui, ó. Foi mergulhado numa água líquida de 90 graus Celsius. Aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Mesma coisa. A quantidade do material mais a quantidade da água vai dar igual a zero, porque um ganha e outro perde. Quando eu substituir, ó, que macete para o material e que macete para a água. Entenderam aí? Sim. Vamos lá. Se eu for aplicar, ó, a massa do material 200, calor específico Czinho, e a variação de temperatura, ó, de 50 para 60, de quanto foi a variação? 10. 10. Já para a água, olha para a água. Massa 50, calor específico 1, e o ΔT, ó, de 90 para 60, quanto é que dá? Menos 30. Menos 30, por quê? Porque diminuiu a temperatura, não foi? Beleza? Ok aí? Sim. Menos 30 porque a temperatura diminuiu. Vamos lá, vamos fazer as contas aqui. 200 vezes 10 vai dar 2.000. Menos 30 vezes 50 vai dar 1.500, negativo. Joga esse cara para o outro lado, trocando sinal. E o 200 que está multiplicando vem dividindo. 1.500 dividido por 2.000. Posso cortar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Tenho 15 dividido por 20. Quanto é isso? 0,75. Então, aqui, ó. 0,75. Nossa resposta, que letra é? C. Resposta, letra C. Ok, meu povo. Tranquilinho. De Sim. boa. Como eu prometi, eu cumpro as minhas promessas, né? Sempre, sempre. Vou liberá-los agora. Ó, tá vendo? Nem doeu. 5 minutinhos ganharam aí. Tá vendo? Vamos interromper aqui a nossa gravação.